Bom dia, amigos. Um feliz sábado para vocês. Que bom que você chegou nessa manhã e juntos estaremos aqui louvando e agradecendo o nome do nosso Deus. Nós queremos te convidar neste instante para juntos agradecermos a Deus por mais uma semana com a atravessamos. E hoje nós estaremos aqui apresentando louvores, ouvindo a palavra de Deus, um homem de Deus. Nesse momento eu quero te convidar. Feche seus olhos, vamos orar juntos e agradecer a Deus por esse maravilhoso programa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Jesus, pois o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã. E juntos, ó Senhor, vamos orar, vamos cantar, vamos ouvir a Tua palavra. Abençoe, Senhor, os nossos amigos internautas, aqueles que nos acompanham no nosso canal nessa manhã. Senhor, nós te agradecemos e te suplicamos em tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado, meu querido amigo e querida amiga que nos acompanha mais uma vez neste culto de adoração ao nosso Deus. Você também que nos acompanha em um culto gravado posteriormente, receba as bênçãos do nosso Deus. Enquanto durar essa pandemia e as nossas igrejas não puderem estar sendo abertas para recebê-lo, nós estaremos aqui para agradecer ao nosso Deus junto com você. Então convido você a agradecer e engrandecer ao nosso Deus, pois graças damos a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor faz por nós. Let's
sobre a evolução, porque se nós passamos por lutas, se nós passamos por dificuldades e angústias, nós sabemos que o Deus eterno, Ele é por nós, Ele é o Deus que nos guarda. Então, no teu altar, nós queremos nos entregar, Senhor, como oferta diante de Ti, para adorarmos e sermos verdadeiros adoradores.
Glórias a Deus eterno, ao Deus que pode transformar a sua vida, pode transformar as nossas vidas, porque, como você fala, a revolução ela se trata de uma luta espiritual, mas haverá um momento em que Cristo virá em glória e majestade, e a dor não mais existirá, o sofrimento não mais existirá, doenças não mais existirão, não haverá mais separação entre pai e filho, mãe e filho, não haverá mais sofrimento, porque as coisas devem se passar. E declare conosco então, Maranata, nós aguardamos o Deus eterno que breve virá. Thank you.
mais um dia de presente que o Senhor nos deu para estarmos conectados a Ti. Te agradecemos pelo Seu sacrifício que tornou possível essa nova aliança entre nós e Ti, Deus. É muito bom ter mais um dia para descansar em Ti. Nós te louvamos, nós te bendizemos porque o Senhor é poderoso, o Senhor é protetor, o Senhor tem guardado o seu povo. Amém. Tu és maravilhoso, nós queremos te dar louvores, não somente aqui, mas até os céus. Para tanto te pedimos que nos prepare para morar contigo nas nações celestiais. Amém. A cada dia nós possamos estar subindo os degraus que nos levará para as nações celestiais. Amém. Nos ajude nessa jornada, nos ajude a ser luz aqui. São bênçãos que nós te pedimos, não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém. Para o cansado e sobrecarregado, eu sou o alívio e a verdadeira paz. Para o sedento, eu sou a água pura. E para o faminto, eu sou o pão que satisfaz. Para quem não sabe mais para onde ir, eu sou o caminho certo. Para quem não sabe mais viver, eu sou a vida eterna. Tudo o que você precisa, eu sou. Olá, amigos, que bom que estamos juntos mais uma vez. E neste momento de adoração, através do estudo da Palavra de Deus, nós convidamos cada um de vocês a fechar os olhos para que possamos fazer uma oração, conversando com nosso Deus, pedindo a Ele orientação do Espírito Santo. Querido Pai que estás nos céus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui diante de Ti. Queremos Te agradecer porque o Senhor nos ouve, o Senhor cuida de cada um de nós de uma forma muito especial. E neste momento nós te pedimos que o Senhor converse conosco através da sua palavra santa, em nome de Jesus. Amém. Neste momento convido vocês a abrir a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 43, versículos de 2 a 5, e vamos ver o que o Senhor fala conosco. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Olha que promessa maravilhosa que o Senhor tem para nós. Esta promessa apresenta o livramento de Deus para o povo do Egito e essa promessa se repete para o seu povo nos dias de hoje. Aquele povo que confia nele, que crê nele, que tem fé nele. Muitos desafios e metas estão à nossa frente para ser conquistados. Sonhos que nós queremos muito realizar. Propósitos são fatores de vida cristã que precisam ser alcançados. O cristão foi feito para enfrentar desafios e trazer crescimento para a sua vida espiritual, física e social também. O dia a dia da vida moderna às vezes parece que nos sufocam. E hoje nós estamos vivendo um momento diante de uma situação de saúde pública, como uma pandemia, que muitas vezes traz para muitos de nós o medo, o desconforto, a tristeza talvez por ter perdido uma pessoa querida da família, seja por essa doença ou por outra qualquer. E tudo isso parece que traz para nós um desânimo e um desconforto muito grande. Mas o Senhor apresenta através da sua promessa que nós não estaremos sozinhos. Vamos abrir a Bíblia e conferir mais uma dessas promessas e como o Senhor atuou na vida de seus servos e promete atuar na nossa vida hoje também. Vamos ver lá em São Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. São Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33.
É uma história que todos nós conhecemos, mas que vale a pena recapitularmos e meditarmos nela. Veja bem, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem diante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu um monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Vejam bem essa história. Pedro também esteve com medo e ele estava face a face à frente de Jesus. E mesmo assim, na sua ilimitada força, nos seus limites como ser humano, ele também temeu, mesmo Jesus estando à frente dele. Imagine nós, quantos temores às vezes estamos submetidos e que podem trazer desânimos muitas vezes. Na Bíblia, a água é usada como uma metáfora para poder expressar as ideias do relacionamento com Deus e como nós enfrentamos as barreiras com o poder divino. Essa metáfora, ela traz à tona os problemas que estamos passando nos dias de hoje. Problemas financeiros, quem sabe, de ordem emocional, de ordem de saúde, seja qual for o seu problema, de medo. O Senhor apresenta para nós os nossos problemas como uma grande tempestade. Mas Ele também apresenta para nós que as mãos do Mestre estão estendidas para nos dar sustentação, para nos dar apoio, para que possamos superar as dificuldades e sairmos delas vitoriosos. Pedro, quando sentiu medo, porque o vento batia em seu rosto e o barulho das ondas, pensem, nós estamos num período em que as ondas estão muito agitadas e ao contemplá-las dá medo mesmo. Imagine Pedro em alto mar. Ele sentiu medo, mas o Senhor estava ali pertinho dele para poder apoiá-lo, para poder segurar sua mão. Porque o Senhor, Ele nos faz promessas riquíssimas. Uma de suas promessas está lá em Salmos, capítulo 23, versículo 4, quando o Senhor promete: ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum, porque a tua vara e o teu cajado nos consolam. O apóstolo Paulo também lidou com os fracassos da vida. Todos os dias nós somos desafiados a lidar com muitos fracassos em nossas vidas. Conta-nos uma ilustração de um estadista norte-americano e ele faz a seguinte citação para nós, onde ele diz o seguinte: nossa vida é repleta de desafios e sonhos. Aquele que parte para a batalha não será encontrado entre os tímidos e inexpressivos, que não conhecem a vitória e nem a derrota. É necessário partirmos para a batalha, para conhecermos, quem sabe, talvez, a derrota, mas a segurança em Cristo. E, na maioria das vezes, a vitória para os problemas que temos à nossa frente.
Devemos compreender também que até mesmo quando nos sentimos fracassados diante de uma luta, talvez seja um momento de crescimento, de aprendermos alguma coisa. Às vezes são necessários 2 passos para a retaguarda para que possamos ter 10 passos de sucesso à frente. Tudo que acontece em nossa vida, quando apoiadas no poder do Senhor, quando a nossa fé está apoiada na salvação, são para o nosso crescimento, seja no momento de aparente derrota, ou seja na vitória. Nós fomos criados com um propósito maior. E quando estamos no meio do desafio, e neste momento nós estamos no meio de um grande desafio, na verdade é para que cada um de nós possamos ser um elemento de apoio àqueles que estão fracos, que se sentem derrotados e precisam de você e precisam de mim também. Uma outra ilustração muito interessante que nos conta de um estadista britânico. Esse estadista, ele tem uma história nos livros, porque ele foi uma das pessoas, um dos personagens que se levantou contra um tirano, contra Hitler. E ele, certa vez, ele contando sobre a sua reprovação na escola. Veja o que ele respondeu. Alguém curioso perguntou para ele: o senhor teve um fracasso na escola, não é verdade? E sabem o que ele respondeu? Eu nunca fracassei. Apenas tive a segunda oportunidade de fazer bem feito. Quero dizer para você que o pior fracasso é aquele onde nós não tentamos a luta. O pior fracasso é não sair do barco. O pior fracasso é não tentar. É nunca dar o primeiro passo diante de Deus. Este é o pior fracasso. Você não vai saber qual a recompensa que te espera. Deus, ele não falha. E ele apresenta isso para a gente através dos Salmos 37, versículo 5, quando ele diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Veja que promessa maravilhosa, promessa de esperança. Entrega o teu caminho ao Senhor. Se neste momento você está passando por desafios grandes, seja esse desafio, quem sabe, o medo, a incerteza, a insegurança, eu quero dizer para você, porque nós temos testemunhos vivos aqui na palavra de Deus, nós temos testemunhos e promessas poderosíssimas, que o Senhor está contigo, confie nele. Dê oportunidade a Ele de fazer obras grandes na sua vida. Entregue o seu caminho a Ele. Confia nele e tudo mais Ele fará. Deus pode tomar o que você tem. Seja lá o que você tem. Seja o dom que você tem. Seja o que você puder oferecer. Ofereça seu dom. Ofereça seu talento. Ofereça um pouco do seu tempo para a salvação das outras pessoas, pois na verdade você estará salvando a si mesmo e a sua própria família. Deus tem coisas grandes para realizar na sua vida e Ele faz a diferença quando você o procura. A sua vida se tornará um elemento vivo de força, de salvação e de poder da manifestação do Senhor. Certo dia, um homem chega então para o Senhor e pergunta o seguinte: Senhor, é verdade que 1000 dias para o Senhor é como se fosse 1 minuto? Aí o Senhor responde para ele: sim. E ele questiona novamente: então quer dizer que 1 centavo para o Senhor representa $10.000? E o Senhor responde para ele novamente: sim. E aí vem um outro pedido. Então, Senhor, diz este economista, me dê 1 centavo. E o Senhor olha para ele e responde: me dê 1 segundo. Veja a diferença que faz quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor. O que Deus quer nos dar após a espera tão importante quanto a que Ele deseja fazer por cada um de nós. Mas isso é um processo.
O Senhor, Ele quer fazer-nos grandes. Por isso, tudo aquilo que esperamos, seja por tempo curto ou por tempo longo, na verdade é porque o Senhor nos quer fazer maiores do que pensamos ou que desejamos ser. Mas passamos por processos. Esse processo de aprendizado a cada dia, onde vamos desenvolver a paciência, a tolerância, a bondade. A bondade é começar conosco, perdoando a nós mesmos, cuidando daqueles que estão ao nosso redor. É um processo. Assim como as plantas que podemos observar que passa por um processo de crescimento, de amadurecimento, de floramento, de dar o seu fruto. Cada ser humano tem o seu tempo, tem o seu processo. E este processo ele será positivo ou negativo? Depende para quem você está entregando sua vida hoje. Diante de todas as lutas que nós temos à nossa frente, o nosso dia a dia, nós devemos fazer como Pedro. Nós devemos tirar o pé do barco, colocar os pés na água e aguardar pelas bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós. As bênçãos do poder de Deus e da graça salvadora que só o Senhor tem para nos dar. Mas é necessário colocarmos o pé fora do barco. É necessário enfrentarmos os desafios. É necessário enfrentarmos as tempestades, mas na certeza de que o Senhor Deus estará conosco a cada instante. Observem essas plantas, a calmaria do lago, a vegetação. Por quantas tribulações elas passaram. Essa imagem linda que vocês podem observar agora. Por quantas tribulações essas flores passaram para chegar a ficar como estão, maravilhosas, lindas, serenas, enfeitando com todo o seu vigor e sua força. Mas a tempestade caiu sobre elas, o frio caiu sobre elas, o sol talvez muito quente estava sobre elas. A chuva e o vento tentaram derrubá-las, mas nem isso foi o suficiente para o propósito que estas flores estavam direcionadas. E quanto a mim e a você? Somos muito mais importantes que essas obras maravilhosas que o Senhor criou. Sejam os animais, sejam as plantas, somos muito mais importantes e podemos dar muito mais do que cada um de nós possa compreender que é possível ser feito. Mas é necessário apenas uma coisa: tirar os pés do barco, subir, andar sobre as águas, enfrentar a tempestade, na certeza de que Deus estará sendo a nossa força. Passemos por esses momentos difíceis, tenhamos fé no Senhor, vamos fazer prova dele, Ele pede que façamos prova dele. Entreguemos a nossa vida a Ele, assim como Pedro confiou em Jesus, mesmo no momento de, quem sabe, de dúvida, quando sob as águas ele submergia e ele grita: Senhor, salva-me. E se em algum momento a fé fracassa em você, é só gritarmos: Senhor, salva-me. E Ele está com as suas mãos estendidas, prontas para nos resgatar, trazer novamente à superfície, para que sejamos vitoriosos e possamos contar das bênçãos que o Senhor tem para nós, para todos aqueles que precisam ouvir, sendo uma bênção também para os nossos irmãos, para a nossa família, para os nossos amigos. Que Deus te abençoe neste instante e que o Senhor Ele fortaleça a sua fé e que o Senhor te ajude a passar por estes momentos difíceis e que logo, logo a tempestade que talvez você possa estar enfrentando neste momento, ela possa se tornar numa pura bonança, numa calmaria como todos nós gostamos. Que o Senhor te abençoe. Oremos. Querido Pai, muito obrigada, Senhor, porque nós temos a certeza de um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, que pode nos sustentar em todas as nossas dificuldades, que pode nos conduzir sob as águas agitadas do mar,
sobre os problemas que estamos passando ou talvez que iremos passar. Pai, abençoe cada um destes nossos amigos que estão neste momento em oração conosco, que as suas promessas possam ser reais na vida deles, que eles percebam os seus milagres na vida deles, que eles sintam o seu poder, o toque do seu poder na vida de cada um. Se for a doença, que sejam curados. Se for problema financeiro, que o Senhor possa estar resgatando a alegria. Se for algum problema de ordem emocional, que o Senhor também possa estar abençoando, trazendo paz para cada família, para cada lar representado neste momento. Entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, na certeza de que seremos vitoriosos, assim como Pedro foi, que o Senhor está com as Suas mãos estendidas para nós e queremos tocá-la nesse instante, em nome de Jesus. Amém.